Rui Barbosa. Por que tanta gente conhece esse nome mesmo sem saber exatamente quem ele foi? Por que ele continua aparecendo nas aulas de direito, nos discursos de inúmeras autoridades e de vez em quando até nas manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Estamos hoje mais próximos a Rui. Afinal, quem foi esse homem que dá nome a ruas, avenidas, bibliotecas, escolas e medalhas pelo Brasil inteiro? E por que, mesmo sem nunca ter sido ministro, ele recebeu uma estátua em sua homenagem na sede do STF? A resposta passa por quase todos os grandes debates do Brasil, entre o fim do Império e o nascimento da República. Passa pela campanha abolicionista, pela primeira Constituição Republicana, pelas primeiras grandes decisões do Supremo e até pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Porque entender quem foi Rui Barbosa é entender também como o STF começou a se tornar a instituição que conhecemos hoje. Olá, eu sou Roberto Bezerra e este é mais um episódio do Tá na Nossa História, a série que relembra os momentos mais importantes dos 135 anos do Supremo Tribunal Federal na República. Hoje vamos conhecer a história de Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira, um dos maiores juristas do país que ajudou a desenhar a nossa República e que, sem nunca vestir a toga de ministro, definiu uma das principais missões do Supremo na democracia: proteger a Constituição e as liberdades individuais. Rui Barbosa nasceu em Salvador em 1849. Desde criança, chamava atenção pela inteligência em comum. Os professores diziam que ele aprendia em poucos dias o que outros alunos levavam meses para entender. Mas o talento que faria dele uma das figuras mais conhecidas do Brasil não era apenas o estudo, era a palavra. Ainda jovem, abraçou uma das causas mais importantes do seu tempo, o fim da escravidão. Desde 1869, ou seja, muito antes da Lei Áurea, ele já defendia publicamente que a escravidão era incompatível com qualquer sociedade que pretendesse se chamar civilizada. Essa defesa da liberdade acompanharia toda a sua vida. Em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia. Nascia a República. Mas derrubar o imperador era apenas o começo. Era preciso criar novas instituições, definir como funcionariam os poderes, estabelecer quais seriam os direitos dos cidadãos. Rui Barbosa participou diretamente desse processo. Nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Deodoro da Fonseca, ele se tornou um dos principais formuladores da nova ordem republicana. Ele foi um dos autores da Constituição de 1891, a primeira da República. Foi ali que apareceram princípios que continuam organizando o Brasil até hoje. Quer ver alguns exemplos? A separação entre os três poderes, o princípio do federalismo que organiza o Brasil em União, Estados e municípios, e também a existência de um Supremo Tribunal Federal. Mas, para Rui Barbosa, criar o Supremo não bastava. Era preciso dar a ele uma missão. E aí, o que é engraçado é que naquele momento complicado isso da República, porque houve um exagero, você jogou tudo fora que o Império tinha de bom, mas de bom também, não só de ruim, não. E queria tudo do zero. Então você não tinha cultura política. As pessoas não sabiam nem lidar com aquelas instituições que elas tinham transplantado para o Brasil, entendeu? Então o Rui Barbosa fez um papel muito importante de pedagogo. Ele era um pedagogo da democracia, do liberalismo e da república. República aqui não é do regime republicano formal, não. República é coisa pública acima da coisa privada. É uma cultura antipatrimonialista, tá? Ele foi os três. Ele foi liberal, foi democrata e foi republicano. Então, ele tinha que ensinar os ministros do Supremo qual era o novo papel que eles tinham, entendeu? Hoje parece natural imaginar que o STF possa anular leis que contrariam a Constituição ou impedir abusos que possam ameaçar os direitos dos cidadãos brasileiros. Mas no fim do século XIX, isso estava longe de ser um consenso. O próprio Supremo ainda buscava compreender qual seria seu papel dentro da jovem república. Rui Barbosa defendia que se existe uma Constituição, deve existir também uma instituição capaz de fazê-la valer, mesmo quando quem a desrespeita é o próprio governo. Qual é o diagnóstico que ele tem do Brasil, como os liberais do tempo dele, por exemplo? O Brasil foi mal formado, o Brasil foi formado por um país que era muito atrasado, né, que era Portugal, que era um país que não tinha universidade, era um país que promovia a escravidão nas colônias, era um país muito católico, né, e o modelo de civilização de Rui Barbosa era a Inglaterra, né, Inglaterra e os Estados Unidos. Então, quando ele pensa as instituições, ele pensa que instituições são apropriadas para você corrigir os problemas de nascença. Ele pensa as instituições como se fosse uma tala para um pé quebrado, como se fosse um gesso, que podem corrigir, né, essa cultura que propende ao autoritarismo, essa cultura que propende à instabilidade, essa cultura que propende ao governo dos piores, né? Então ele acha que uma Constituição como essa seria favorável ao Brasil. E aí, entre as inovações que ele faz, está o que eu chamo de judiciarismo,
que é a defesa do judiciário forte. Para ele, esse era o verdadeiro papel do Supremo. Mas essa ideia não ficaria apenas nos livros, ela seria colocada à prova. Depois de ajudar a construir a República e a escrever sua primeira Constituição, Rui Barbosa passou a desafiar a própria instituição que havia ajudado a criar. Como advogado, foi o primeiro a levar ao STF uma série de habeas corpus que colocavam à prova o papel da nova corte. Ao defender cidadãos presos arbitrariamente durante a revolta da Armada, Rui sustentava que nem mesmo uma crise política poderia colocar a Constituição em segundo plano. A discussão ajudou o STF a compreender uma de suas funções mais importantes, proteger os direitos e as liberdades individuais, inclusive diante dos atos do próprio governo. Foi um momento decisivo, não apenas na carreira de Rui Barbosa, mas na história do próprio tribunal. A gente contou essa história em detalhes em outro episódio do Tá Na Nossa História. Se você quiser entender como esses habeas corpus ajudaram a moldar o papel do Supremo, é só clicar aqui em cima e assistir ao episódio sobre a revolta da Armada. Como acontece com quase todas as grandes figuras históricas, a trajetória de Rui Barbosa também tem episódios controversos. Sua passagem pelo Ministério da Fazenda ficou marcada por uma crise econômica profunda nos primeiros anos da República. Outra decisão da mesma época continua sendo debatida até hoje. Enquanto era titular do Ministério da Fazenda, Rui Barbosa determinou e executou a destruição de todos os registros de cartório sobre compra e venda de pessoas escravizadas no Brasil, incluindo livros de matrícula, controles aduaneiros e registros de tributos. O decreto afirmava que a medida buscava apagar os vestígios daquele passado por honra da pátria e em homenagem aos antigos escravizados. Então o que acontece? Quando o Rui Barbosa vira ministro e o regime muda, esses senhores escravos insatisfeitos, furiosos, acham que a República será conservadora. Então esse pessoal tem uma expectativa de que vai rolar na República a indenização. Para não rolar a indenização é que o Rui manda queimar as matrículas dos ex-escravos, ex-escravizados, que estavam no Ministério da Fazenda. O que era a matrícula? Né? Durante o processo de abolição da escravidão, o Estado passou a ter o nome e proprietário e valor dos escravizados. Não é? Então por que ele mandou queimar? Porque ele tornava a discussão da indenização impossível. A perda desses documentos dificultou a reconstrução da história de inúmeras famílias negras brasileiras e permanece, até hoje, como uma das decisões mais discutidas da trajetória de Rui Barbosa, um abolicionista convicto. É um exemplo de como personagens históricos podem reunir ao mesmo tempo contribuições extraordinárias e escolhas que seguem sendo objeto de crítica. Em 1907, Rui Barbosa levou suas ideias para além das fronteiras do Brasil. Na segunda Conferência da Paz, realizada em Haia, na Holanda, ele defendeu que todos os países deveriam ser tratados como iguais perante o direito internacional, independentemente do seu tamanho ou poder militar. Sua atuação impressionou diplomatas do mundo inteiro. Foi ali que recebeu o apelido que o acompanharia para sempre, a Águia de Haia. Pela primeira vez, um jurista brasileiro se tornava referência internacional em um dos principais fóruns diplomáticos do mundo. Sua defesa da igualdade entre as nações ajudou a projetar o Brasil em um cenário internacional que ainda era dominado pelas grandes potências. De volta ao Brasil, Rui Barbosa permaneceu por décadas como senador pela Bahia. Ele continuou defendendo o fortalecimento das instituições republicanas, a autonomia dos poderes, a liberdade de imprensa e as garantias individuais. Ele também se posicionou a favor do voto feminino, numa época em que as mulheres não podiam exercer esse direito. Depois da morte de Machado de Assis, foi Rui Barbosa quem assumiu a presidência da Academia Brasileira de Letras e, claro, tornou-se uma referência para gerações de juristas, jornalistas e escritores. Morreu em 1923, aos 73 anos, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1948, 25 anos após sua morte, ele foi oficialmente escolhido pela Ordem dos Advogados do Brasil como patrono da advocacia brasileira. Ele é uma figura paradigmática na construção do Supremo Tribunal Federal republicano como nós o conhecemos hoje. São muitos os aprendizados que a doutrina de Rui traduz: o valor superior da Constituição, a supremacia da Constituição, a necessidade de cumprir a Constituição e de que a Constituição não fosse apenas um instrumento ou um documento simbólico, mas passível de execução. Poucos brasileiros participaram de tantos momentos decisivos da história nacional como Rui Barbosa. Mais do que ter sido um herói ou um vilão, ele foi um homem profundamente envolvido nas disputas de seu tempo e cuja trajetória continua provocando reflexões sobre justiça, memória, democracia e o país que nós brasileiros desejamos construir. Essa importância toda ajuda a explicar por que existe um busto de Rui Barbosa na sede do Supremo.
não porque ele tenha sido ministro, mas porque ajudou a definir pelo direito o significado de ser brasileiro. Em 8 de janeiro de 2023, durante os ataques às sedes dos 3 poderes, esse busto foi atingido pelos invasores. Depois da destruição, o STF restaurou dezenas de obras de arte e objetos históricos, mas tomou uma decisão diferente em relação à homenagem a Rui Barbosa. A estátua não foi completamente restaurada. Ela voltou ao hall dos bustos com uma cicatriz permanente. A marca está visível e serve como um ponto de memória para lembrar quem foi Rui Barbosa, mas também para não permitir que ninguém esqueça que a democracia, assim como as instituições que ele ajudou a fortalecer, precisam ser continuamente protegidas. E assim termina mais um episódio da nossa série sobre os 135 anos do Supremo Tribunal Federal na República. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tem episódio novo por aqui a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. E aproveite para maratonar a série e descobrir como as decisões do Supremo ajudam a contar a própria história do Brasil. E se você quiser continuar essa conversa, lá no portal do STF você encontra uma reportagem especial não só sobre Rui Barbosa, mas também sobre todos os temas que tratamos no Tá na Nossa História. Além, é claro, da cobertura de todos os julgamentos do tribunal e das principais decisões, com informações oficiais e de qualidade que ajudam a entender o trabalho do Supremo e os temas que impactam a vida de todos os brasileiros. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.